nossa logomarca está lá, ano 10. Nós vamos propagar isso, né? Nós estamos no ano 10 da Shalom. Até outubro do ano que vem nós temos 10 anos. Quando uma pessoa faz 10 anos, até ela fazer 11, você pergunta: quantos anos você tem? 10 anos. Então a gente não vai falar temos 10 anos, vamos falar ano 10. E a gente quer usar essa linguagem de ano 10 para dar interpretação dupla também. 10. Seremos 10 em tudo, vamos fazer com excelência. As coisas de Deus são com excelência. Sem alguém um dia falou: olha, cuidado para a gente não perder a parte espiritual, pastor. Eu falei assim: não, mas a parte espiritual é com excelência. É 10 para a parte espiritual. É tudo. Vamos tentar fazer isso, amém, amados? Outro anúncio que estava ali, eu quero só reforçar, porque é comum, nós passamos 4, 5 meses com obra e tivemos que entrar e sair ali pelo estacionamento. Aquela entrada está fechada, ela só vai ficar encostada ali por questão de segurança, assim como nós temos uma porta de saída aqui para evacuar o povo quando houver algum problema. Então, as professoras, o pessoal nos ajude nisso. Não entre pelo estacionamento ali no Ministério Infantil, mas entre pela porta principal. Caprichamos, ainda não terminamos ali, nós vamos fazer um paisagismo ali, vai ficar bonito, então é ali que nós vamos entrar e sair. Eu peço encarecidamente aos pais, às vezes está chegando no estacionamento lá, fica mais fácil, já entra ali pelo lado. Não, a gente pode perder o controle das crianças, principalmente as pequenininhas. Uma porta daquela aberta pode fazer com que uma criança distraidamente, ou a gente distraidamente não perceba, ela vá para o estacionamento, a porta lá está aberta, ela vai para a rua. Já imaginaram o problema que isso pode trazer a mim, como pastor, responsável pelos atos da igreja e pelas pessoas que estão tomando conta no estacionamento. Então eu queria que os irmãos redobrassem essa atenção e nos ajudassem, amém? Quantos querem ouvir uma palavra de Deus nesta manhã? Amém. Eu também quero. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Preste atenção. Quantos têm a sua Bíblia em mãos? Diga: eu tenho. Amém? Faz assim com a mão. Amém. Vamos praticar usar a Bíblia, irmãos. A Bíblia ainda se pode usar. Vai chegar um tempo, talvez, que vão proibir isso. E aí ela precisa estar na sua mente e no seu coração, guardada. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Quantos digam amém? Amém. Verdade isso ou não? Amém? Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Isso é uma palavra profética, viu, irmãos? Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Amém? Pai, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Queremos ouvir somente a Tua voz, Pai. Não permita que a nossa mente atrapalhe, se intrometa na Tua mensagem, a mensagem que o Senhor tem para o nosso coração. Nós possamos, Pai, ouvir atentamente e humildemente possamos dizer: é para mim, eu quero, eu vou tomar posse dessa palavra e vou fazer dela o meu modo de vida. Nós oramos e pedimos isso, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Amém. Amém, amados? Amém. Eu estava lendo um material, nós temos estudado alguns materiais que
para 2020 pretendemos colocar para a igreja. E nesse material ele faz referência a alguma coisa, você vai lá na Bíblia, ele chama atenção na outra, você vai lá na internet, busca aquilo que ele está falando. E algo que nos impressiona é a quantidade de igrejas que estão se levantando e dizendo da necessidade de pregarmos acerca da volta de Jesus e pregarmos acerca da nossa vida na eternidade. Alguns ditados, algumas expressões que nós ouvimos e falamos, vamos ter cuidado que a vida é curta. Quantos já falaram isso? Vamos cuidar que a vida é passageira, a vida é curta. Isso não é a linguagem do crente. Essa não pode ser a nossa linguagem. A vida é passageira. Nós podemos dizer, o tempo urge da volta de Jesus. E aquilo que nós temos que fazer aqui, temos que fazer em vida. Aceitar a Jesus, servir a Jesus, tem que ser em vida, nessa vida. Depois que você morrer, você não vai voltar para fazer nada daquilo que Jesus pediu para você fazer. Amém ou não? Então, quando nós usamos essa expressão, a vida é curta, nós começamos a falar isso e acreditar nisso. E obviamente que quando nós falamos isso não é uma mentira, mas o que eu quero dizer é que essa vida é curta para aquilo que nós temos que viver aqui. E o interessante é que nós falamos, a vida é curta, e porque ela é curta eu vou cuidar dela. Enquanto que deveria ser a vida é curta, e porque ela é curta eu vou cuidar das coisas que Deus me pediu para cuidar, porque o tempo urge. O salmista diz que é verdade, essa vida é assim, as pessoas vivem 70 anos, passando disso na maioria dos casos, canseira, enfado. Não é literalmente, irmão, senão eu teria mais um ano de vida, né? Dura 70, mas dura 80, mas aí o de 80 já não é mais igual ao de 40. A força do de 80 não é como a força do de 40. A disposição do de 80 não é como a disposição do de 20 e do de 30. Então, ao mesmo tempo que nós concordamos que a vida é passageira, sim, mas nós temos que ter cuidado que a vida é passageira para as coisas que nós precisamos de fazer aqui. Você com 80 anos terá menos disposição de ir fazer um evangelismo em alguns lugares. Eu fiquei pensando um dia desse, os lugares que eu passeio, estávamos conversando, eu e a minha esposa, a Vera, e ficamos até rindo de alguns lugares. Lembrei um dia que eu fui fazer um evangelismo com ela, lá no Morro do Turano. E quando nós descemos, não descemos pela parte principal, porque o negócio era lá para trás, e nós fomos descendo assim num caminho, ela escorregou e veio descendo, imagina o vestido dela, e eu descendo também de terno, tinha que ir de terno, porque era a Assembleia de Deus, e eles pediam que fosse de terno. E fomos. Aliás, 90% das minhas apresentações era na Assembleia de Deus e ia de terno, graças a Deus por isso. E descemos um lugar ali, eu falei, será que hoje eu teria aquela disposição? Física que eu estou falando. Física. Pastor, mas o senhor está forte. Para que eu estou forte? Depende para quê? Para algumas coisas. Fui fazer minha mudança aqui para quando eu mudei para cá e fiquei desconcertado 2 meses com a asa quebrada. Não levantava o braço direito e esquerdo. E a Vera também, com a mesma asa. Por quê? Porque pegamos uma poltrona que antigamente talvez eu pegasse sozinho. E tentei empurrar, passar pela porta, como se a porta fosse abrir para mim, assim, para a poltrona passar. 3, 4 dias depois, eu já não era o mesmo. Porque há essas limitações, e disso a Bíblia também fala. E porque fala, e porque o tempo urge, a pergunta é, a quem você está alimentando? É a mensagem de hoje. A quem você está alimentando? De quem você está cuidando? E pode ser que você, chegando ao fim da mensagem, diga assim, pastor, mas o senhor falou uma coisa tão óbvia,
natural, eu pensei que se eu fosse pregar uma coisa muito mais profunda, uma coisa que eu não soubesse. Eu falei assim, imagine se as coisas que nós sabemos, nós esquecemos, não fazemos, imagine as outras. Imagine as mais profundas. Não basta ter um corpo são, não basta estar sem doenças no corpo. Suas atitudes para com ele é que definirão como ele se comportará. Então, eu acabei de dar um exemplo. Eu não estava doente, estava andando normal, levantava a mão, punha para lá, puxava para cá, mas o que eu fiz com o meu corpo na mudança, eu fiquei em 2 meses com fisioterapia, para que eu pudesse vestir roupas. Eu ia vestir a camisa, não podia. E interessante que eu fui num dos médicos e o médico disse assim, não, você não está podendo, então você não usa essa camisa, não usa essa, só usa aquela camisa que você enfia o braço assim e depois para lá para dentro. E na vida espiritual é a mesma coisa. Quando nós não estamos conseguindo fazer alguma coisa, se eu não estou conseguindo, em vez de eu batalhar para fazer uma fisioterapia espiritual, o que eu faço? Eu começo a fazer aquilo que eu consigo fazer. E aí eu fui numa fisioterapeuta, ela disse, não, você vai ter que forçar, e vai forçar, mas se eu fizer isso, não, pega esse peso, faz assim, não, mas está doendo, mas é esse peso que vai fazer você ter, e tem umas troços de doido que o fisioterapeuta fala, tem um aí me ouvindo, está lá, mas não é? Mas é verdade. Eu falei, rapaz, para mim, não era para fazer força com esse braço, ele mandou pendurar um peso no braço e ficar assim, igual um pêndulo. E foi melhorando, e fui fazendo coisas. O que é isso? A parte espiritual, tudo aquilo que te aflige na parte espiritual é aquilo que você tem que enfrentar. Nós comemos o que não podemos comer, nós bebemos o que não podemos beber, nós frequentamos ambientes que não podemos frequentar e depois sofremos. Porque se eu como o que eu não posso comer, o meu corpo está são, ele vai ficar doente. Então, se eu não cuido disto, eu cuido de quê? A Bíblia diz que Jesus esteve no meio dos pecadores, e muitas pessoas usam esse sinal, mas eu estou ali naquela festa lá, naquele lugar, mas Jesus esteve no meio dos pecadores. Esteve, mas você não é Jesus, primeiro. Segundo, ele esteve, nunca esteve com o propósito que às vezes nós vamos. Nunca. Ele não foi lá dar uma força. Ele não foi lá concordar. Ele foi lá para fazer diferença. Em todos. Qualquer ambiente que ele tenha estado, ele se mostrou ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele curou ali, ele libertou ali, ele fez milagres ali. A palavra dele foi contundente. E às vezes nós queremos estar, mas nós não temos essa capacidade de fazer isso. Ele atuava com poder, ele atuava como um influenciador. Nós temos sido influenciadores ou influenciados? Um ponto muito importante é que Deus nos orienta na palavra a não sermos coparticipantes em obras das trevas. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Efésios 5:11 diz isso. E em muitos casos a nossa presença ajuda a promover maus eventos, onde acontecem coisas que desagradam a Deus e que de nenhuma forma são edificantes para ninguém. Por que eu estou dizendo isso? Eu andei uns dias aí, enjoado para comer, mas enjoado. Para você ter uma ideia como é que eu estava enjoado, eu fui ali comer e tinha um torresmo lá. Os irmãos não riam não, que sabem que eu gosto de torresmo. Aí a Vera pegou 2, 3, botou no prato, eu olhei e disse, quero não. A igreja fala amém para mim? Eu estava mal, não estava, irmãos? Os irmãos falaram, o irmão estava mal. Aí passei assim, vi uma carne assada bonita, falei, está me dando enjoo. E eu comecei a ficar preocupado com aquilo.
Até que depois eu descobri, isso é o fígado. Eu estou sentindo um negócio aqui, acho que é o fígado. Obviamente por alguma coisa que eu comi. A nossa vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Quando alguma coisa afeta a minha vida espiritual fica sem fome. E eu preciso cuidar disso. Mas o X da questão aqui, e eu vou lá no fim da mensagem agora para voltar um pouquinho depois, a vida é curta, mas somente para quem não vai viver a eternidade. Pode anotar aí que essa é uma frase de efeito. A vida é curta, mas somente para quem não vai viver a eternidade. A quem você está alimentando? Nós estamos alimentando a vida que não vai viver a eternidade. Acabou a mensagem, irmãos, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos terminar. Já basta. Eu acho que essa é uma plateia seleta, já entendeu. Nós estamos alimentando aquela que não vai viver. Esse corpo não vai viver. Esse corpo, ele vive 70 anos, 80 em alguns dos casos. Mas nós estamos deixando de alimentar o corpo, entre aspas, porque não será esse corpo, mas será um corpo parecido com esse. Por que parecido com esse? A Bíblia nos dá indícios de que será parecido. É o corpo de Jesus. Eu digo, o mesmo corpo, o mesmo sistema com Jesus. Jesus morre, ressuscita num corpo glorioso. Não era um corpo diferente completamente. Mas os discípulos não o reconheceram. Não o reconheceram porque eles estavam, ali é uma colocação, irmãos, que eles estavam no carnal e Jesus já no espiritual. Mas Jesus teve fome, nós vamos comer no céu. Alguns irmãos pensam que nós vamos ficar só lá nas nuvens, tocando uma harpa, cantando. Não, nós vamos andar nas ruas, vamos comer, nós vamos servir. Nós vamos trabalhar, mas um trabalho diferente do que é hoje. Hoje é o trabalho fruto de um pecado. Nós temos que trabalhar, é o suor do rosto. Mas lá não, nós vamos aprender. Deus vai estar lá ensinando para nós as coisas. A Bíblia diz isso tudo. Nós vamos andar nas ruas, vai ser um lugar maravilhoso, só que nós não conhecemos isso. Por isso nós estamos alimentando o corpo que vê a praia, as montanhas, os passeios, os hotéis, e estamos esquecendo disso, que nós estamos cuidando de algo que vive 70 e esquecendo de algo que viverá 1 bilhão, vou falar assim para não dizer eternidade, 1 bilhão de anos. Imagina, o que é mais, 70 anos ou 1 bilhão de anos? Eu vi um pastor fazendo um negócio que a gente fala mais de 20 línguas, é um negócio, se esquece, né? Eu vi o pastor fazendo uma ilustração, uma illustration. Então, ele pegou uma corda muito grande, mas muito grande. Ela vinha lá da fora da igreja, assim, ele foi puxando. E na ponta da corda, irmãos, 1 centímetro ou 2, para o povo conseguir ver, ele pintou de vermelho, assim. Só a ponta, assim. Vamos dizer assim, esse pedaço aqui do meu dedo, aqui, ó, essa parte aqui, primeira parte do meu dedo. E ele disse assim, esse aqui é a nossa vida, que vivemos aqui. E todo o resto é a vida que vamos viver na eternidade. Ele começou a puxar, puxou. Devia ter uns 50 metros de corda ali. Ele foi puxando. Nós estamos valorizando isso aqui. Estamos esquecendo disso aqui. Irmãos, a vida é curta somente para quem não vai viver a eternidade. Nós temos alimentado uma vida que durará pouco. É uma vida carnal. Mas nos esquecemos de que a outra vida espiritual durará para toda a eternidade. Jesus demonstra isso numa das suas passagens e numa das suas parábolas. Ele faz essa colocação, que uma pessoa chegou, plantou, construiu grandes celeiros, deixou lá e plantou, teve uma colheita sobrenatural muito grande, encheu os celeiros e disse para ele, aí, ó, come, bebe, regala-te, você tem muita coisa, está com os burros na sombra. E Jesus diz assim, louco, esta noite pedirão a tua alma.
E o que tens preparado para quem será? Ele estava dizendo o seguinte: você vai morrer. Ele disse, não, está dizendo, você cuidou de algo que custa 70 anos. E o que você está fazendo para viver a eternidade? Onde é que eu posso ir? A minha resposta sempre será: você pode ir onde Deus seja glorificado na sua vida. Então, qualquer pergunta que você me perguntar, de local, a resposta precisa ser essa. Eu queria que a Shalom aprendesse essa resposta, guardasse para responder também. Irmão, você acha que eu posso ir lá? Você pode ir onde Deus for glorificado na sua vida. Mas Deus sempre é glorificado na minha vida, é porque Ele é glorificado de uma forma diferente, é oculta e não sei o que e tal. As pessoas olham dentro do meu olho e vê, tá bom. Então, você pode ir onde você faz a diferença. É a segunda coisa. Onde eu posso ir? Você vai aonde você fizer a diferença. Onde Jesus foi, Ele fazia a diferença. Seja com a postura dEle, seja com o falar dEle, mas alguma coisa acontecia que eles descobriam, esse é diferente. E as atenções voltavam-se para Ele. Em algumas ocasiões ficavam com raiva dEle, porque Ele não pertencia àquele meio. O nosso corpo tem sido maltratado porque nós temos maltratado. Imagine você colocar um lobo e um cordeiro dentro de uma sala. Se você cuidar do lobo, o cordeiro estará em apuros. E nós muitas vezes temos fortalecido o lobo. Que é o lobo? O inimigo das nossas vidas. Quando Jesus fala através de Pedro, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário. Então, a primeira coisa é que nós temos um adversário. Segunda coisa é que nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Ele não diz assim, nem se preocupem. Eu já vi algumas pessoas equivocadamente colocando, dizer, eu sou crente, o diabo não me toca. Eita, peraí. Como o diabo não te toca? O diabo só não te toca se você estiver guardado pelo Espírito Santo. Como é que ele não pode te tocar? Senão Jesus diz, sede sóbrio e vigia. Ele não está dizendo, eu vigio por você, você não precisa fazer nada. Irmãos, isso é Bíblia. Então, para que o diabo não me toque, eu preciso fechar as brechas. Fechar as brechas. O irmão ontem me perguntou, ele está aqui comigo, meu amigo, mas já estava na mensagem, não estou falando por causa disso. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, irmãos. Muitas vezes os irmãos colocam uma coisa para mim no pátio e tudo, eu pego, essa é uma mensagem. E Jesus fazia a mesma coisa. Jesus dizia assim, tenho ouvido dizer, olha, eu ouvi o pessoal falando aí, olho por olho, dente por dente, mas eu, contudo, falo diferente. Aí ele dava a mensagem. Então, às vezes, uma coisa que os irmãos me falam, e eu falei aquilo para o pastor, não posso falar que o pastor falou no púlpito. Não, irmão, não estou falando de pecado de ninguém aqui. Eu estou falando de dúvida, às vezes. E isso, às vezes, é um alimento para a minha mensagem. Eu pego dali e prego. Então, ontem eu estava conversando com esse irmão, ele perguntou uma pergunta sobre essa. Como é que pode? O diabo pode nos tocar? Eu digo, só tem uma condição do diabo te tocar. Se você for servo de Deus, naturalmente, né? Se não for, você já é dele. Se formos servos de Deus, é darmos legalidade. Porque ele requisita essa é minha legalidade. Lembra do exemplo que eu dei do camarada que queria comprar casa e tal, aí o diabo disse que ia ajudar ele, ia dar uma casa para ele, mas deixasse botar um prego na parede? Quantos ouviram eu contar isso aqui? A maioria, então preciso contar de novo. Aí ele disse, olha, eu vou deixar você, eu vou te dar essa casa do jeito que você está querendo, mas na parede da sala eu quero pregar um prego. Mas o que é um prego? Só um prego. O resto, você pode fazer o que você quiser, pode botar quadro, pode fazer o que você quiser, mas aquele prego é meu. Aí o camarada aceitou. Um belo dia ele chega em casa com um cheiro de carniça, trouxe uns convidados, ia fazer um jantar. A empregada disse assim, doutor, não tem ninguém que consegue fazer. Não é. Quando ele chegou no prego, tinha uma carniça pendurada no prego. Aí ele foi lá no camarada, no diabo, e disse, aí, isso é uma ilustração, tá, irmãos?
Ei, uma carniça? Ele falou, mas o prego é meu, eu penduro nele o que eu quero, eu te pedi isso e você deixou. Legalidade. Ele não pendurou lá, ele não botou no chão, ele não botou em cima da mesa, ele botou onde você deu legalidade. E uma das legalidades do diabo chama-se mágoa. Meu amado, não tapa o sol com a peneira. Se o diabo olhar e identificar em você uma mágoa, ele está dizendo assim, ele está me chamando. Ele está me chamando. É uma das legalidades. A outra é a mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Quando ele vê uma mentira em você, ali meu filho, ele é o pai. Eu estou falando alguma coisa por aproximação, irmãos? Está claro como água? Tem alguma dedução que eu estou interpretando, estou fazendo uma analogia mais ou menos? Não há. E Jesus disse assim, para você ser meu amigo, você tem que ser inimigo do outro. Não é ser indiferente, é ser inimigo. Há uma diferença entre ser indiferente e ser inimigo. Quando você, não sei se você já teve bronca de alguém, aqui ninguém teve, ninguém tem nada, mas quando você passa por uma pessoa que você não conhece, é indiferente, você passa por ele, você não conhece, ele passou para cá, passou para lá. Se você vai então no viaduto do chá lá em São Paulo, aí você vai passar, tem mão e contramão em cima do viaduto, não sei se você sabe disso, mão e contramão. Quem vai para lá, se você vier para cá, eles vão te atropelar, vão te empurrar, você não vai. E de lá para cá a mesma coisa, você não conhece. Mas quando é um inimigo, quando é uma pessoa que te fez mal, que você tem mágoa, você sente um negócio. A Bíblia diz que nós temos que ser assim contra o mundo. O mundo que eu diz não é as pessoas, não são as pessoas que vivem no mundo. O mundo é no sentido contrário ao Espírito Santo. O mundo é tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus. É o mundanismo. As coisas contrárias às coisas espirituais. Relacionamos-nos com quem não devemos nos relacionar. E depois sofremos na alma, porque aquele relacionamento nos fez mal. Mas nós escolhemos. Nós escolhemos. Há amizades, irmãos, que no primeiro mês você sabe que não vai dar certo. No primeiro mês, para não dizer na primeira semana. Você sabe que não vai dar certo, mas você insiste. E a Bíblia é clara, para nós agradarmos a Deus, nós temos que fazer inimizades em alguns casos. Você está preparado para fazer inimizade? Você está preparado para perder parente? Se não for assim, você está contra a Bíblia. Perder parente, em alguma situação, vai chegar ou ele ou eu. Jesus vai dizer, é como se Jesus estivesse dizendo, ou ele ou eu, ou o mundo ou eu. E nós estamos alimentando esse corpo. Nós estamos colocando, irmãos. Eu conheci um pastor, e ele fez uma coisa que eu não faria, mas ele fez, sentiu de Deus e fez. Ele alugou um terreno, e tinha lá um galpão, e ele alugou aquele galpão, já dava para fazer a igreja ali, e ele investiu, mas investiu pesado, Vamos supor que o dinheiro de hoje, ele tem investido ali uns 500 mil reais. É um dinheiro pesado, nós nem temos esse dinheiro, né? E alguém falou para ele, rapaz, mas isso é alugado, se o cara vier, disse, não, mas fizemos um contrato aqui de, 10 anos, e tal, renovável e tal. Só que a pessoa vendeu aquilo e disse, não, mas não posso, não, eu vou pagar a multa e tal. Tinha uma multa, e ele perdeu ali 500 mil reais. Mas o pior é que ele não tinha nem aonde colocar as coisas. Aí levou uma parte da igreja para ali, uma parte da igreja para aqui, outra parte da igreja para lá, outra parte ficou na casa de alguém, móvel para aqui. Por quê? Porque aquele lugar era muito grande e ele teve dificuldade de achar outro lugar. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, investiu um dinheiro alto em algo que não era dele. Eu tenho uma certa dificuldade de investir algo grande naquilo que não é meu. Você imagina, meu amado, você me empresta o carro e disse assim, pastor,
Eu vou te emprestar meu carro, você vai ficar com ele 3 anos, tá, pastor? 3 anos. Sua vida é 70 anos. O carro, 3 anos. 70 anos, 3 anos. E eu vou lá, boto tudo quanto é negócio do carro, e enfeito, e coloco, e capricho e tal. No fim de 3 anos ele vem, me leva e leva tudo. E eu fiquei sem nada. Eu não tenho dinheiro para comprar outro carro, agora eu vou andar de ônibus, vou andar de pé. E você pode ser que diga, mas eu andei 3 anos naquele carro caprichado. Há pessoas assim. Eu posso morrer, mas eu vivi uma vida, eu não tenho, como é que diz, eu não tenho arrependimento. Ô vidão que eu levei. Comi tudo que eu queria comer. Viajei para todos quanto é lugar. Visitei, casei 8 vezes. Tive 8 sogras. Porque casou 8 vezes, você vai ter 8 sogras. Às vezes. E o que você preparou para agora, para a nova vida? Isaías, agora nós vamos mudar e você vai junto. Vamos para onde? Vamos para um lugar na Europa maravilhoso. Uhul! Estou indo. Sem carro, hein? Não tem problema. Mas lá só se usa carro. Lá ninguém anda de ônibus, só carro. Não, mas eu ando a pé. Não pode. É só carro. Não era melhor, em vez de eu investir nos equipamentos do carro, eu juntar dinheiro para ter um carro para andar lá naquele lugar da Europa? O que vocês acham? Quem está comigo, diga, eu estou, pastor. Me ajude a comprar um carro desse. Quantos irmãos estão alcançando a mensagem? Nós é que nos agredimos muitas vezes. Nós falamos para as pessoas, essa pessoa ali me agrediu. Somos nós, irmãos. Ninguém forçou eu comer aqueles dias, botou pela minha boca uma comida que eu não sei o que foi, que eu não lembro, mas foi um negócio que desagradou aqui o meu fígado, e ele sentiu, o Figueiredo ficou bravo comigo. Ninguém me forçou, ninguém empurrou a goela abaixo, fui eu que comi. Somos nós que fazemos mal quando nós decidimos errado, quando nós usamos aquilo que o Espírito Santo nos deu, por exemplo, a língua. Tiago diz que nós temos uma língua que ela pode incendiar e atrapalhar o corpo todinho. Uma faísca que se jogar na floresta, a floresta toda pega fogo. E nós usamos a língua. Adoramos-te, Senhor, aleluia. Exaltado é o teu nome. Isso é uma música que não existe, estou inventando aqui agora. Mas a mesma língua fecha assim, desgraçado daquele cara ali, passou aqui, miserável, idiota. A Bíblia diz que quando você chama alguém de idiota, você é réu do inferno. A mesma língua. A Bíblia diz que um cano que passa água para esgoto não pode passar água para você beber. Se é assim na sua casa, não me chame, nem pode até me chamar, mas não me ofereça água na sua casa. Em Tiago 3, de 10 a 12, não precisa soltar aí, diz que a nossa boca está sempre cheia de palavras amargas. Solta assim, Tiago 3, 10 a 12. Por que com a boca? Por que eu estou dando ênfase à boca agora? Porque é a boca que fala do Evangelho, é a boca que profetiza, é a boca que profere palavras de vitória, e a boca também que amaldiçoa, é a boca que te leva para o buraco, é a boca que te diz. E quanta gente tem falado coisas terríveis contra a sua própria vida. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Foi o que eu acabei de falar aqui agora. Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também. Uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Cultivemos a sabedoria dos céus. Nós temos profetizado para a nossa vida que somos miseráveis, não valemos nada, que somos burros. Quanta gente eu já vi, eu sou muito burro.
Há poder em suas palavras. Não porque você falou, você vai virar um burro, mas você vai começar a falar aquilo ali e você vai acreditar que você não é inteligente. E você vai ficar inseguro. Você vai fazer um Enem e você chegar lá hoje e dizer assim: não, acho que eu não sou capaz. Eu vou botar da porta. Mas quem disse que você não é capaz? Você. Seu professor te deu aula achando que você é capaz. Ele deu aula no meio de uma turma de 50 e ele não disse: aqui eu estou vendo 10 que não são capazes. Eu nunca vi isso. Mas você está dizendo: eu não sou capaz. Não vou aguentar. Quer ver? Quer ver que eu não vou aguentar? Vou chegar na porta, vou passar mal. Quer ver? Estou passando mal. Isso não é o diabo. Isso não é o diabo. Porque o diabo tem as costas largas também, as pessoas botam muita coisa na conta do diabo. Isso é você que está falando. O maior inimigo nosso não é o diabo, somos nós mesmos. Por quê? Porque o diabo não pode fazer você perder a salvação, se você não quiser perder a salvação. Quantos podem dizer amém? Amém. Mas você pode decidir perder a salvação. Se você disser: eu não quero, eu vou me apostatar da fé, eu vou para outro caminho, não adianta vir aqui que eu não quero. Isso vai acontecer no milênio. Depois de 1000 anos vivendo aquela maravilha, com Jesus, sem um Satanás, ele está amarrado ali, preso, segundo a palavra de Deus, não, mas tudo vai ser uma maravilha, uma belezura. No fim, Jesus solta Satanás por um tempo, que nós não sabemos quanto tempo, mas um pequeno tempo, e ele dá uma volta e faz o rebanho dele, junta lá a turma dele de novo, toda, e eles decidem ir com ele. Quem decidiu? Foi Jesus? Não, foram eles. O maior inimigo seu é você mesmo, meu amado. Quando? Quando você coloca o seu orgulho, por exemplo. Todos estão te oferecendo ajuda e você diz: eu não preciso de ajuda, eu não aceito ajuda, eu não quero ajuda. Vai me ajudar para me humilhar. Você é seu inimigo. Quando você usa a humildade e diz: eu preciso. Paulo disse assim, ele começou nesse nível. Paulo começou no ministério dele, os discípulos começaram a olhar: esse camarada aí, esse é o Saulo, cuidado, ele está travestido de crente, mas ele não, hein? Ele está aqui só para... E ele percebia isso, e ele um dia falou assim: eu não sou pior do que vocês. Quem vocês pensam que eu sou? E assim que ele começou. Eu também sou de Cristo. Mas no fim, ele disse que dos pecadores, ele era o maior. Humildade. Às vezes nós passamos o mês inteiro: Senhor, que isso, Senhor, que isso? Que problema que eu não consigo resolver? Ô irmã Vera, ora por mim. Ô irmã Ledi, ora por mim. Irmão Joel, vem aqui, põe a mão na minha cabeça. Ô irmão, faz isso, faz aquilo. Ô irmão meu, ora para mim. E Deus está te dando a oportunidade, eu vou te curar. Aí quando você chegou aqui na igreja, o pregador falou isso assim, assim, Deus está fazendo isso assim, hoje vem aqui à frente, você não vem. Você é seu inimigo, era você que tinha que ter vindo, não eu vindo por você. Você tinha que ser humilde e dizer assim: eu vou lá, porque eu preciso. Mas muitas vezes, se ele fala, então, quem tem um problema no casamento, vem aqui. Deus me livre se eu for lá, todo mundo vai saber que eu tenho um problema no casamento. Inimigo seu é você, porque agora ninguém ali soube, mas o diabo já sabia, seus amigos do trabalho já sabiam, um monte de gente já sabia, e Deus já sabia muito antes de todos eles. O problema é que nós temos tido o nosso coração sempre aberto para outros tesouros, mas fechado para o verdadeiro tesouro. Lucas 12, 21 fala sobre isso. Fala sobre aquela passagem que eu disse. Bota aí Lucas 12, 21, por favor, meu irmão. Isso também acontece com quem poupa. Coloca antes, por gentileza. 19. É aquilo que eu preguei aqui ainda há pouco, mas que eu mencionei. Tá bom aí. E assim direi: minha alma é aquele que colheu muita coisa, colocou no celeiro, tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite
arrebatarei a tua alma. E todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? 21. Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Irmãos, sabe o que ele está dizendo? Viu? Você foi ser rico, agora você vai para o inferno. Não é isso que ele está dizendo, irmãos? É isso? Cadê os irmãos? Não, irmãos. O povo de Deus era rico, Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico. O povo de Deus era rico, Jesus era rico. Que isso, pastor? Agora só falou bobagem. Não, era rico. Burrinho que ele montou, nunca ninguém montou, 0 quilômetro. As vestes dele, quando ele morreu, lançaram sorte, porque não porque eles queriam guardar, eram os romanos, não eram crentes que estavam guardando, é porque nada era igual, eles quiseram guardar, porque era um negócio fantástico. Onde ele chegava, ele tinha para comer rico. Ele chegava, andava no barco dos outros, e os outros é que pagavam os negócios. É rico, ele é rico. O povo de Deus é rico. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: você está juntando riquezas por 70 anos e esquecendo de juntar riquezas para a eternidade. É só isso, mais nada. Quantos querem ser ricos aqui? Diga amém. Amém. E a pergunta é: você está preparado para ser rico? Ontem eu estava vendo um programa, passei assim, uma pessoa que descobriu a energia lá no interior do Mato Grosso do Sul, algumas pessoas devem ter visto isso, uma chapinha assim, um garoto de 14 anos, sei lá, hein? 13 anos. Ele descobriu uma placa lá de luz solar, iluminando o bairro todo lá. O bairro não tinha luz para nada, todo mundo, lá no interior mesmo do Mato Grosso do Sul. E ele descobriu ali. E ele começou a colocar luz na casa de todo mundo, um negocinho desse tamanhozinho, que ele catou no lixo, até que levaram ele num lugar que ele agora iluminou a cidade toda lá. E aí no fim deram a palavra a ele: o que você quer dizer? Qual é a sua palavra? Ele disse assim: quero dizer que mesmo a gente tendo muito pouco, nós podemos ajudar os outros. Eu não sei se aquele menino é crente, mas às vezes tem crente que não fala isso. Às vezes tem crente que diz: não, farinha pouca é meu pirão primeiro, deixa eu iluminar minha casa, deixa eu botar ali, depois de 2 anos que eu senti que a luz está forte, eu vou, quem sabe, vender uma luz a R$50 para o outro. Ele colocou luz na casa, irmão, de todo mundo, e depois só faltava as ruas. Ele falou: não, agora eu quero iluminar as ruas. Iluminou todas as ruas do vilarejo dele, todas, absolutamente todas, sem custo. O custo era uma lâmpada, porque o resto eles... Nós temos alimentado uma vida que durará pouco, esquecendo-nos da vida eterna. Eu quero um dia aqui, já preguei um pouco sobre céu, mas eu quero apresentar o céu para os irmãos numa outra oportunidade. Há pessoas que estão fazendo pouco juízo do céu. Guardadas as devidas proporções, o céu será uma vida como se nós estivéssemos vivendo aqui. Menos pecado, menos problemas, menos ruas não asfaltadas, menos chuva torrencial, menos sol causticante, menos problemas de ódio, inveja, menos. Já está bom, os irmãos, quer que eu prossiga? Menos dor no fígado. Você vai poder comer, vai ter comida. É como se nós pudéssemos lá, e vamos comer, irmãos. Não vai ser, vamos comer, lá vai ter comida. Vamos plantar, vai ter comida, só que não vai ter agrotóxico. Vai ter muita coisa lá, irmãos. É a Bíblia que diz. Eu tenho lido muito acerca do céu, porque eu quero conhecer para onde eu vou. Imagine vocês, vão mudar agora para um país da Europa que vocês não conhecem, só de nome. Conhecemos o céu só de nome. Você vai querer saber como é que é lá, como é que é o modo de vida do povo. Se é calor lá, se é frio, se é muito calor. Você precisa saber disso. Usa-se carro nas ruas, charrete, cavalo, você precisa saber.
O que você vai levar para lá? Você vai levar para lá aquilo que vai usar lá. Então você precisa trabalhar para isso que vai lá. E o que nós temos feito para a vida eterna, irmãos? Porque só nós, ouça isso, só nós podemos perder a vida eterna por nós mesmos. Jesus não se arrependerá nunca de ter nos dado a vida eterna. A aliança dele conosco não vai furar. O diabo não pode chegar no salvo sem brecha e dizer assim: eu vou te agarrar aqui, você é o último da fila, quando você vai passando, eu vou te dar um laço no pescoço e você não vai. Não há essa hipótese. Mas dependendo do que nós estivermos fazendo, como estivermos investindo, nós poderemos adorar a vida daqui e abrir mão da vida de lá. É isso. Qual é a saída, pastor? A Bíblia diz, eu vou dizer, numa palavra, ou numa frase pequena: temos que estar aqui como se fôssemos peregrinos. Só isso. Use de tudo, sabendo que você não é daqui. Aí agora você começa a vir à sua mente: eu já sei que vem. Não ajunteis para si tesouros na terra, onde a traça, mas ajuntai tesouro para o céu. É isso que está dizendo. Não ajunteis, mas pode ter o carro que você quiser, sabendo que se Jesus voltar agora. Ontem eu vi uma propaganda, alguém falando, é num jornal, acho que no jornal da Band, e ele, sobre ciúmes, não sei quem viu a reportagem sobre ciúmes, e o cara tinha tanto ciúme do carro, mas tanto ciúme, que eu nunca vi daquele eu já vi um nego ciumento de carro, mas aquele não. Então assim, dá um exemplo do ciúme. Por exemplo, se alguém falasse para mim: dá uma carona para fulano, eu estou com a minha esposa, dá uma carona para fulano? Não dou, porque ele vai ter que sentar no banco de trás. No banco de trás eu não carrego ninguém. Ninguém senta no banco do meu carro traseiro. Não entendi por quê até, mas... O camarada foi entrar no carro dele, não era a mulher que foi entrar não, foi um camarada ali. Pera um minutinho, deu uma volta, ele abriu a porta, o cara disse: não, a mão por cima não, tem que ser a mão por baixo, porque senão puxa tinta, peraí, puxa. Não bata a porta desse que eu fecho. Aí Jesus volta amanhã, fica esse carro aí vira um cara lá da favela: aqui é seu carro, e pá. Aí ele lá do céu: meu carrinho, arranhou meu carro, meu carro. Não é verdade? Quantos estão entendendo? Tenha o carro, meu irmão, tenha a casa, mas lembre o seguinte: a qualquer momento Jesus pode te chamar. Pastor, e o dinheiro? Tenha dinheiro, mas cuidado, que se você entesourar muito, o anticristo vai usar ele para muita coisa aí. Você quer ajudar o anticristo? Enche as burras de dinheiro e deixa guardado, não aplica no reino. Quem quer dinheiro? Se você quer que o reino cresça, trabalhe no reino. Tem um versículo que diz: tudo que vier à sua mão para fazer, faze da melhor maneira, porque você vai fazer enquanto tiver vida, porque para o lugar para onde você vai, que é a sepultura, não haverá trabalho. Então, meu irmão, mãos à obra. 2020 está chegando, o ano 10 da Shalom. Muita coisa Deus quer dar para nós, mas Ele está olhando no coração, e está olhando o meu. Ele está olhando o meu. Ele está ouvindo as nossas orações, aqui em casa, eu, Vera, e alguém dizendo: Senhor, manda gente para Shalom. Ele deve estar dizendo: Senhor, eu vou te matar. Eu vou te matar. Não, Senhor, eu quero fazer do ministério infantil uma igreja. Eu disse: Senhor, eu vou te matar. Você só com o ministério infantil, você está suando debaixo do sovaco para achar professor lá, não tem? Você vai botar uma igreja? Deixa.
ter mais gente que tem o coração lá, que aí nós vamos aumentar. Isso não é uma indireta, não, é uma direta, irmãos. É uma direta. Um dos departamentos, um dos ministérios que eu tenho mais dificuldade aqui na igreja é o Ministério Infantil. Pastor, mas está indo tão bem por causa de alguns que estão dando sangue, porque lidar com criança, irmão, não é mole. Não é mole. Eu não tenho esse talento. Eu não tenho. Mas se não tiver ninguém, eu vou ter que ser eu. É difícil, tem que haver uma mudança quase que constante, que é desgastante, irmão. Desgastante mesmo. Criança tem um vigor, tem um negócio que nem cachorro acompanha. O cachorro corre com uma criança, o cachorro cansa e a criança continua correndo. É verdade. Ministério infantil. Há outros ministérios aqui na igreja. Irmãos, nós temos uma pessoa ajudando, ela não pode vir de manhã, só à noite, na livraria. A livraria fica fechada de manhã. Lembra que a livraria abria de manhã, de noite? Nós tínhamos vários livros, várias bíblias. Lembram disso? A igreja cresceu absurdamente, lendo livros e tudo. Eu preciso de pessoas, né, que, pastor, eu posso dar um domingo no mês para a livraria. Não, filho, eu te agradeço, mas para a livraria não pode ser assim. Você tem que assumir pelo menos um ano e vir todos os domingos. Você vai comprar a livraria para ser assim. É como se você abrisse um bar, você falasse assim, de vez em quando eu vou vir aqui no bar, eu vou abrir o bar. Não pode. Eu preciso disso, irmãos. Eu preciso. Tem gente aqui que não está fazendo nada e pode fazer na livraria. Ele não tem talento para pregar, talvez, não tenha talento para evangelizar, mas ele pode ficar ali na livraria, bonitinho, atendendo. Olá, tudo bem? Chegaram as Bíblias novas. Livraria. E tem outros que oportunamente vamos falar aqui para 2020. Estamos precisando, mas não espera chegar 2020. Pastor, eis-me aqui. Eu preciso trabalhar. E o pastor vai dizer, olha, você está habilitado nessa área, nessa se ainda não está. O pastor sabe dizer onde você pode por enquanto, dependendo da pessoa, chegou novo, precisa ser trabalhado, mas vai ser trabalhado. A quem você está alimentando? Põe a mão no seu coração, vamos ficar de pé agora. Faça um voto com o Senhor e diga, Senhor, desculpa, eu não estava enxergando, eu achava que 70 era mais que eternidade. 70 anos é muito menos que eternidade. E eu quero cuidar da minha vida na eternidade. Eu quero que o Senhor me dê tudo o que o Senhor está me dando aqui, mas eu quero também aprender a distribuir, não só com os que estão perto de mim, mas distribuir com o Espírito Santo. Eu quero investir no reino, a minha vida, os meus bens, a minha dedicação espiritual. Eu quero melhorar, eu quero orar mais, Pai, eu quero ler mais a palavra, Pai. Faça esse voto com o Senhor agora, e eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi semeada e ninguém pode retirá-la, senão nós mesmos, e eu não quero que essa palavra caia à beira do caminho, e que os pássaros, as aves venham e roubem essa semente. Eu estou te pedindo, não deixe acontecer isso, Pai, em nome de Jesus. Mas que essa igreja seja uma igreja comprometida com o futuro. Não há escapatória. Viveremos a eternidade. Ou vida eterna, ou morte eterna. Ninguém vai ficar enterrado. Todos vão ressuscitar. Senhor, ajuda-nos a entender isso de uma vez por todas. Isso não é utopia. Isso não é uma fantasia. Viveremos numa cidade maravilhosa. A vida vai continuar assim, num outro corpo, glorioso, maravilhoso, mas vamos estar ali, vivendo, conversando com as pessoas. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender isso. Coloca, Senhor, uma responsabilidade em cada um de nós, primeiro conosco mesmos, conosco, cada um per si,
O único inimigo que pode me derrotar sou eu mesmo. O diabo não tem poder sobre a minha vida, mas eu posso abrir mão de tudo, se eu quiser abrir. Por isso, não permita, Espírito Santo, que eu me afaste de ti. Não deixe eu alimentar o lobo dentro da sala e deixar o cordeiro. O lobo vai ficar alimentado, vai ficar fortalecido e vai engolir o cordeiro. Mas que eu trate do cordeiro a ponto dele brigar tanto com o lobo e vencer e resistir o lobo. Que eu possa enfraquecer o lobo a ponto dele não ter pernas para se manter em pé. E aí ele cair diante do cordeiro. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode assentar, queridos.